Então, boa noite para quem eu ainda não falei, né? Porque eu fico ali na porta, vai o pessoal passando e eu vou cumprimentando. Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos estudar o mundo dos espíritos. Mas é um assunto bem longo que nós vamos estudar. Origem e natureza dos espíritos, o perispírito, diferentes ordens de espíritos, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, é toda a segunda parte do livro dos espíritos, né? Então, nós vamos dar só uma pincelada, nós vamos trazer alguns conceitos, vamos fazer uma síntese, porque depois, posteriormente, conforme a gente for precisando no COEM, conforme a nossa programação do COEM, a gente vai retomando todos esses assuntos. Então, agora é só uma passada assim, para a gente compreender alguns termos, quem ainda não está acostumado com esses termos da doutrina dos espíritos. Então, vamos lá. Recordando as aulas passadas, nós estudamos Deus. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está lá em O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta. Então, isso nós já estudamos. Estudamos a natureza, estudamos tudo isso a respeito de Deus, nós já estudamos. Aí nós já estudamos que existe uma trindade universal, que existem dois elementos no universo, a matéria e o espírito. Acima de tudo, Deus, o Pai de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, Deus, espírito e matéria. Então, espírito com a matéria a gente fala que é tudo o que existe no mundo, matéria que a gente vê e não vê, fluido cósmico universal. E quando a gente fala espírito, contato isso. Quando a gente fala espírito, a gente fala princípio espiritual, né? Então é o princípio espiritual, matéria e Deus. Essa é a trindade, é tudo o que existe no universo. Deus, o Pai criador, né? A inteligência suprema, que criou o princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Criou também princípio material ou fluido cósmico universal. Então, essa é a trindade. O princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual cuja natureza a gente desconhece. É suscetível de elaboração, desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Então, isso é o que nós vamos estudar hoje, né? Esse princípio espiritual, ou princípio inteligente. Hoje, a matéria vai falar isso. Então, nós estamos fazendo uma retomada. Semana passada, nós estudamos o princípio material ou fluido universal. O fluido universal é a substância primitiva, matéria elementar. Ou seja, o fluido cósmico universal, onde residem todas as forças e a partir da qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Então, esse fluido cósmico universal é a matéria que compõe todo o universo. A matéria visível e invisível, tangível e intangível. Então, quando a gente fala matéria, a gente está falando do sólido, mas a gente está falando do fluido também. O fluido espiritual, o fluido perispiritual, tudo que a gente fala, energia, né, magnetismo, tudo isso é matéria, ou fluido cósmico universal combinado de diferentes maneiras. Por isso que são matérias diferentes. Vamos exemplificar a água. A água é uma só, mas ela se combina de maneira que ela fica sólida, não fica? Ela fica gasosa e ela fica líquida. Mas é a mesma água. Da mesma forma, o fluido cósmico universal é sempre aquela matéria primeira. E ela vai se combinando
para formar as diversas matérias que a gente conhece. A mesa, a terra, a areia, o mar, os fluidos, a energia, o magnetismo, as radiações solares, tudo isso é matéria, que são combinadas do fluido cósmico universal de maneira diferente, por isso que elas dá a impressão de ser matérias, outras coisas, mas é tudo matéria, certo? Então, isso aí que nós já estudamos. Então, agora nós vamos estudar o espírito. Como é que surgiu esse tal de espírito? A princípio, o princípio inteligente. Para a gente poder falar a respeito do surgimento desse princípio inteligente, há que se falar da formação do universo, né? Então, a formação do universo, as teorias científicas que a gente tem visto, a mais aceita é a do Big Bang, né? Que a gente vê falar que é aquela, a gente pensa que é explosão, mas não, é expansão do universo. Era uma matéria primitiva, condensada, que se expandiu e está formando o universo, ele continua se expandindo. Então, esse daí é a teoria que está por aí. Mas eu estive pesquisando hoje na internet, já tem outras teorias, baseadas nos conhecimentos das cordas, da física quântica. Então, eles já estão pensando, talvez, numa outra teoria. Então, é isso que a gente vai falar. Houve esse Big Bang, né, essa expansão primeira do universo, e essa daí é uma teoria que existe. Mas ele diz assim, que a gente não pode dizer que ainda é verdadeira, porque a gente não tem comprovação. É só uma teoria. Da mesma forma como a gente já teve a teoria que a Terra era chata, que a Terra era o centro do universo, tudo isso era teoria. E depois foi provado que era ao contrário. Não estou dizendo que seja ou que não seja. Então, a teoria é essa. Mas a gente fica falando assim. Eu fiquei lá pensando. Bom, se tinha um átomo primordial, alguma coisa primeira, então esse Big Bang, na verdade, não foi a criação do universo, né? A criação surgiu de algum lugar, né? Eu estive pensando isso. Aí ele fala assim, que essa teoria surgiu com o padre Georges Henry, ele era um cosmólogo, ele usando a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, ele chegou a resultados que descrevem que o universo está em expansão em todas as direções, com galáxias afastando-se umas das outras. Logo, essa expansão teria se originado a partir de um ponto onde toda a matéria estava concentrada, no qual ele chamou de átomo primordial, que é aquele vermelhinho que está ali embaixo. Então, aquilo ali já é criação de Deus, né? Se Deus é o criador de tudo, esse átomo primordial, essa primeira matéria que estava super condensada, já era uma criação de Deus, não é? Não foi a partir do Big Bang, mas da onde que tirou todo esse átomo primordial, né? Então, essas respostas a gente ainda não tem. A gente vai ter um dia, mas hoje ainda a gente não tem. Certo? Então ele fala, esse átomo primordial, ele se expandiu, aí vocês vão percebendo, na primeira lâmina, ele vai formando as galáxias e elas vão se expandindo, vão crescendo e vão formando outras. Então é essa a teoria do Big Bang, certo? Aí eu botei essa figura aí para mostrar que aquele primeiro átomo primordial, provavelmente, e com certeza foi, porque a gente acredita em Deus, né, que Deus que é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, foi ele que criou esse ato primordial. Eu botei uma mão ali, gente, mas é só para efeito de a gente compreender, porque a gente tem que ampliar o nosso conceito de Deus. Deus não é um homem, não é uma mulher, não
nada que a gente conheça assim, desse ser antropomórfico que a gente fala, não tem figura humana. Ele é uma inteligência suprema. A gente não sabe o que é Deus, que jeito que é, um pontinho, uma vírgula, um triângulo. A gente não sabe. Ele sabe que é essa inteligência maior. Certo? Então foi pela vontade de Deus que ele começou a criar. E isso ele fala lá na Gênesis, Galileu Galilei, na Gênesis de Kardec, ele fala assim, que há questões como essas, como é a origem da matéria, as quais nós mesmos, espíritos amorosos da ciência, não podemos aprofundar, e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos conjecturas sobre tais questões, ou me calarei, ou justificarei minha maneira de encará-las. Porém, essas não pertencem a tal número. Quer dizer, o próprio Galileu Galilei, lá no mundo dos espíritos, ele diz que ele também não sabia. Como é que surgiu essa primeira matéria? Como é que os espíritos responderam, foi pela vontade de Deus. Mas como é que foi feito? Qual teoria? Ele não conseguiu ainda desenvolver. Galileu Galilei, lá no mundo espiritual já, com toda a experiência que ele tinha aqui da Terra e mais a que ele tinha lá no mundo espiritual. Eu quis pôr isso para a gente perceber que a gente não conhece muita coisa. E por que a gente não conhece? Né? Não é porque nos é vedado conhecer, é porque o conhecimento a gente adquire com esforço, com evolução, com estudo, né, da própria natureza. Nada nos vem de graça. Então, partindo do princípio que houve essa explosão, essa expansão, esse Big Bang, surgiu o nosso sistema solar, o Sol, o nosso Sol, e a partir de um pedaço desse nosso Sol saiu, escapou do Sol e começou a girar em órbita. Né? Então, a Terra começou a se formar de uma matéria elementar existente, que é aquela primeira que explodiu lá no Big Bang, depois que ficou um pedacinho do Sol, que agora pegou um pedacinho ficou uma massa quente, viscosa, né? Efervescente, fervendo mesmo, né? Aí a Terra começou a se formar assim. Aí ela entrou no seu estado de rotação e, a partir daí, ela foi resfriando. A Terra foi resfriando. Mas isso não aconteceu somente pelas leis da natureza só e simplesmente. Os espíritos superiores estavam operando sobre o planeta, favorecendo o surgimento de extensas superfícies de mares mornos ou quentes. Aí a gente sabe que começou a haver evaporação, começou a haver chuva, não só de água, mas de todos os metais pesados que estavam na atmosfera, porque era uma matéria muito quente, e ele caindo na terra, ele foi ficando uma massa viscosa, né? Como a lava do vulcão, a gente vê aquela coisa viscosa, né? E dessa gigantesca massa viscosa a esparar-se no solo da paisagem primitiva, a Terra foi se formando. Ela foi se fazendo mais própria para receber o princípio já inteligente em suas primeiras manifestações, as mônadas celestes. Isso daí foi pela vontade de Deus de novo. Essas mônadas chegaram até aqui e começaram a habitar a Terra. Na Terra não tinha nada. Né? Vamos dizer assim, vamos ver o que era a Terra naquela época. Era essa massa viscosa, já tinha o elemento seco, que era a terra, já tinha, né, os minerais, a água, né, os vapores, tudo isso já tinha. Então foi trazida, foi plantada na Terra essa mônada celeste, que é o princípio inteligente, na sua primeira manifestação. Foi trazido por quem? Como é que trouxe? Trouxe de carro, de avião, de foguete? A gente não sabe como é que foi.
né? A gente sabe que foi pela vontade de Deus. Deus quis assim, e assim ele fez. Porque lá no livro dos Espíritos fala isso. Ele criou pela sua vontade. Então, ele fez. Isso aqui na Terra, né, gente? Nós estamos falando do nosso planetinha aqui, do nosso sistema solar, né? Nós não estamos falando do universo todo. No transcurso dos milênios, isso demorou milênios, gente. São trabalhados, magnetizados pela espiritualidade maior, até se manifestarem em rede filamentosa de protoplasma. O que a espiritualidade está trabalhando? Esse princípio inteligente, que está lá no comecinho, no seu iniciozinho. Aí ela já começa a se modificar. De inorgânico, ela já está começando a querer passar para orgânico, né? Então, inicia o protoplasma. Aí, no decorrer dos milênios, surgem os vírus, e com eles o campo primacial da existência. Aí já é vivo, né, gente? Já é vivo, é vírus, né? Ele é formado por nucleoproteínas, globulinas, ele oferece clima adequado ao princípio inteligente ou mônada fundamental. Aí, a partir daí, ele pode começar a se desenvolver. Esse princípio inteligente começa a se desenvolver. Aí surgem os vegetais, inferiores e superiores, com o princípio inteligente. Porque planta tem esse princípio inteligente. Então, eu botei musgo e floresta, porque a gente não tem foto daquela época, né, gente? Então, a gente tem que dar uma ajeitada aqui, mais ou menos. Os animais, né, surgem. É lógico que os animais não surgem de repente. Também, em milhares de anos, surgem as esponjas, os crustáceos, os peixes, os anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Até chegar no período quaternário, com o aparecimento da forma hominal. Então, a gente botou aqui essa espiral que vem vindo. Se vocês verificarem lá a amarelinho, são os vírus, as bactérias, vem vindo os répteis, os mamíferos, até o homem, né? A chegar ao estado hominal. Então, foi todo um ciclo evolutivo que demorou milhares de anos. E tudo isso, a gente está falando de matéria, mas a gente não pode esquecer que, junto dessa matéria, está o princípio espiritual. Lá no reino mineral, lá no reino vegetal, lá no reino animal e no hominal. Então, ele vem se desenvolvendo juntamente com a matéria. Esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, ele vem se desenvolvendo juntamente com a matéria. Mais uma figura só para a gente ver, né? Desde a explosão, a formação, até o homem, que já foi à Lua, e depois uma interrogação, até onde chegaremos, né? A gente sabe que a gente vai chegar até a perfeição, né? Nós, espíritas, sabemos que chegaremos à perfeição. Aí surgiu o homem. O fato de uma linhagem de antropóides erguer a coluna vertebral em sentido vertical, tido pela biologia como um grandioso e glorioso marco evolutivo, tem igualmente elevadas implicações em se tratando do homem como ser espiritual, a conquista da razão. A partir daí que o homem tornou-se homem, né, mesmo que ele deixou de ser um animal e ele passou a ser homem. Por que ele passou? Porque ele tem o pensamento contínuo. Ele tem a conquista da razão, ele tem lembranças, ele tem esse pensamento racional. É o que difere a gente do animal. A gente tem esse pensamento contínuo, né? E o animal não. Aí, nesse momento, a partir daí, a gente já não fala mais em elemento espiritual, mas uma individualidade organizada, destinada à perfeição, chamada de espírito. Então, a partir do momento que a gente adquire a razão, que a gente se torna homem, a gente
não fala mais que tem um princípio espiritual. Aí já é um espírito. Então, o animal tem espírito? Não. Animal tem princípio espiritual. O homem tem espírito. Certo? Então, a partir daí, a gente vai usar espírito. Certo? Aí eu botei eu gosto muito dessa frase do Leon Denis. O espírito dorme no mineral, agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Então é assim, a gente tem esse princípiozinho lá no começo. Quando eu falo a gente, não é a Silvia aqui, né? A gente tem, todo mundo, toda a criação carrega esse princípio espiritual, né? E a partir de que, quando a gente vai evoluindo, nós vamos nos tornar espíritos. Espíritos. Chegamos onde nós vamos começar a estudar. Espíritos. O que são espíritos? São seres inteligentes da criação. Povoam o universo. Quer dizer, no livro dos Espíritos está escrito isso, mas a gente percebeu que para a gente se tornar espírito, houve toda uma caminhada de milhares e milhares de anos. A gente teve que adquirir características, conhecimento, consciência de tudo, de toda a criação. Da parte mineral, dentro de nós temos minerais dentro de nós, não é? Nós temos os elementos que o vegetal tem dentro de nós. Nós temos o nosso DNA é muito parecido com o do chimpanzé, né? Nós também temos nosso DNA é animal. Então nós temos todas essas características de toda essa caminhada dentro de nós, né? Fisicamente e espiritualmente, está guardado lá no nosso arquivão. Nosso espírito, que nós somos inteligência, né? Então está lá arquivado na nossa inteligência espiritual lá. Espírito, de novo. O que é o espírito, afinal de contas? Como é que eu vou saber que eu estou vendo um espírito? Que jeito que é o espírito? De que forma que tem um espírito? Aí os espíritos respondem assim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Aí, de novo, a gente percebe que ele não tem uma forma, é uma luz, é um clarão. A gente não vai conseguir ver espírito, então, muito facilmente. Por que que a gente não vê espírito? Porque espírito tem essa natureza etérea, né? Ele não é material. Porque a gente lembra lá, Deus, espírito e matéria. Então, o espírito, ele não é matéria, ele é espírito, né? Então, para a gente poder ver um espírito, para a gente poder perceber um espírito, para que o espírito possa interagir com a matéria, ele tem que ter um corpo que é semimaterial, que ele interage com o espírito e interage com a matéria. Então, vamos lá de novo com essa trindade. Agora, vamos botar mais complexo um pouquinho. Olha lá, Deus, que é o criador do espírito, aqui já é espírito, né? Nós estamos falando já do homem, então é o espírito. O fluido cósmico universal, ele cria também o fluido cósmico universal. Desse fluido cósmico universal é toda a matéria existente no mundo. Não é que a gente falou matéria etérea e matéria densa. Então, desse fluido cósmico universal, se combinando, sai o corpo físico, que é a matéria, e sai o perispírito, que é o corpo que vai ajudar o espírito a se relacionar com o corpo físico. Então, o perispírito nada mais é que um corpo intermediário, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Ele serve de elo de ligação. Então, quando a gente fala assim, eu vi um espírito, na verdade, você viu o perispírito de um espírito.
certo? Então, a gente vê um perispírito, certo? Então, de novo, espírito, uma chama, um clarão, né? O perispírito, que é uma matéria mais sutil. Tanto é que os nossos olhos físicos não enxergam. Da mesma forma que os nossos olhos físicos não enxergam o raio-x, o raio laser, as ondas hertzianas. A gente aqui está cheio de matéria sutil que a ciência comprova, mas a gente não vê. Mas existem alguns instrumentos que a ciência ainda permite que a gente consiga ver essas matérias sutis, né? Mas o perispírito, nenhum cientista ainda inventou um que a gente possa enxergar o perispírito. Então, o perispírito é essa matéria quintessenciada, matéria mais sutil, né? Por isso que ela, no gráfico ali, está toda pontilhada, que ela quer dizer, é invisível aos olhos e o corpo físico. Então, o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, ele é esse fio de ligação. Então, a gente fala assim, o espírito sente, o perispírito transmite e o corpo age. Vamos dizer assim. Né? É fácil da gente perceber. Quando a gente tem um companheiro, um amigo, que de repente ele está passando por um problema muito grave e ele entra num estado de depressão, o corpo físico, a gente vê, não vê? A gente vê o estado de espírito no rosto da pessoa. Porque o perispírito transmite essa sensação triste, fechada, e a gente se fecha, os olhos se apagam, a gente se encolhe. Não é? Porque o perispírito está transmitindo esse estado de espírito para o corpo. Da mesma forma que o corpo transmite para o espírito as sensações. Né? Vamos fazer um exemplo bem simplesinho. Eu boto a mão no fogo, eu sinto que está quente, o perispírito transmite e eu tiro a mão rapidinho. É lógico que tudo isso tem o lado físico, né? Que é instintivo. Mas o espírito também sabe que ele tem que tirar a mão dali. Certo? Então, vamos fazer essa analogia bem simplesinha. Então, o perispírito é esse corpo que faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico. Da onde que o Kardec tirou essa palavra aí, perispírito? Nós estudamos nas aulas passadas, né? Ele batizou, ele promoveu, ele fez algumas palavras para batizar coisas novas, né? Então, o perispírito ele tirou do seguinte: como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, não se pode se chamar de perispírito. Então, ele fez essa analogia, né, do abacate. O caroço do abacate seria o espírito e o abacate o corpo físico, né? Então, olha lá, de novo, perispírito, vamos ver o desenho lá. No plano material, a gente tem o espírito, o perispírito. Para agir no plano material, ele precisa do perispírito. O espírito precisa do perispírito para agir no plano espiritual, mas também no plano material. Quer dizer, não existe espírito desencarnado sem perispírito. A gente carrega o perispírito durante toda a nossa encarnação, durante toda a nossa evolução. Certo? Então, o nosso perispírito é o corpo do nosso espírito, vamos dizer assim. E a gente, conforme vai evoluindo, a gente vai ficando menos denso esse corpo perispiritual e
chegando a ponto de se confundir com o espírito, quando a gente estiver lá em cima na escala evolutiva. Mas a gente ainda vai continuar a ter perispírito, apesar de que ele está se confundindo com o espírito. A gente não consegue nem muito entender como é que é isso, mas é assim que os espíritos nos explicam. Só para a gente mostrar lá o corpo físico, o perispírito, esse cordãozinho que liga o corpo físico ao perispírito é chamado cordão de prata, né? Essa ligação só se rompe quando há a desencarnação. E o espírito, que é ligado juntamente com o perispírito. Então, aquele espírito nunca está só, ele está sempre aqui. Quando ele está encarnado, é esses três. Quando ele está desencarnado, só os dois. O corpo físico fica por aqui. Então, é só mesmo para a gente entender como é que é. Né? E esse perispírito, quem inventou foi o Kardec? Foi o espiritismo que inventou isso? Não. Né? Desde os tempos imemoriais lá do passado, já o pessoal já falava desse corpo, que é o corpo do espírito, né? Então, eu vou falar rapidamente, senão nós não vamos dar tempo. Ó. Lá na Índia, nos Vedas, que é os primeiros escritos lá, ele chamava, no Egito, ele chamava Ka. Em vez de chamar perispírito, ele chamava Ka. Na Índia, nos Vedas, ele chamava Linga Sharira. Na China, de Confúcio, ele chamava corpo aeriforme. Na Grécia, antes de Cristo, corpo leve. Na Grécia, antes de Cristo também, podia ser chamado corpo luminoso. Na Grécia também, carro sutil da alma. Na Grécia, Hipócrates falava eidolon. Pitágoras falava carne sutil da alma. Paracelso falava corpo astral ou evestrum. Na Alemanha, Leibniz, corpo fluídico. Em Roma, Paulo de Tarso falava corpo espiritual ou incorruptível. Aqui no Brasil, o nosso estudioso Hernani Guimarães, ele chama de MOB, modelo organizador biológico, porque o perispírito é que molda, né, segundo o nosso espírito, o nosso pensamento, a nossa vibração, ele molda o nosso corpo físico. Certo? Então, ele chamava isso. Então, vocês podem perceber que esse perispírito, a humanidade sempre teve conhecimento dele, mas não com o nome de perispírito. Com o nome de perispírito foi depois de Kardec. A natureza do espírito. Então, nós vamos lá. O espírito, como é que é formado esse tal de perispírito? Como é que esse perispírito se forma? Esse perispírito se forma a partir da experiência, da consciência adquirida pelo espírito. De forma, falar consciência inconsciente é interessante, mas assim, de forma consciente quando o espírito é mais elevado e inconsciente quando ele é menos elevado. Né? Então, pela força do seu pensamento, do magnetismo do seu pensamento, ele busca no fluido cósmico universal do orbe, da Terra, do lugar onde ele vai encarnar, que no nosso caso aqui é a Terra, e ele busca os elementos para formar o seu perispírito. Certo? Então, é assim que funciona. É o espírito, por atração, que busca do fluido cósmico universal a matéria que vai formar seu perispírito. Então, a criatura, o espírito mais evoluído, ele busca do fluido cósmico universal elementos mais sutis, mais leves. Né? A criatura menos evoluída, mais grosseira, ela busca, pelo magnetismo, elementos mais grosseiros. Certo? Então, cada qual tem lá o seu perispírito, o seu peso específico, dependendo do grau de conhecimento, de experiência do espírito.
As propriedades do perispírito. O perispírito, esse corpo, ele tem algumas propriedades. Plasticidade, expansibilidade. Esse perispírito, ele não fica grudadinho aqui na gente, ele se expande, né? Ele tem densidade, ele pode ser ponderável. Quer dizer, quem é que já viu falar daquelas sessões de materialização, que o espírito se materializa, ele se torna denso a ponto de ficar tangível, da gente poder pegar, de todo mundo que está na reunião, enxergar, independente de ser médium ou não. Luminosidade. Cada perispírito tem a sua luminosidade, ele tem essa característica, essa propriedade. Penetrabilidade. O perispírito entra em qualquer lugar que ele quiser. Obviamente, a gente tem que levar em conta o espírito, né, que está carregando aquele perispírito. O espírito mais grosseiro, o espírito que não tem conhecimento, uma porta fechada, segura ele. Ele não consegue entrar se a porta estiver fechada. Mas o espírito mais evoluído, que sabe manejar mais, ele pode entrar onde ele quiser. Certo? Aí a gente lembra do Ghost. O Ghost já está tão antigo, antes era moderno, né? Não sei se todo mundo já viu o Ghost, que a gente lembra que o mocinho lá, ele morreu e ele não sabia lidar com a matéria, né? Aquele outro, que era o mendigo, ele já entrava no trem, ele dava uma corridinha, pulava e entrava dentro do metrô, né? Com tranquilidade. Então, a gente tem que entender isso, né? Visibilidade, tangibilidade. Quer dizer, o perispírito pode se fazer visível, se ele quiser. E se ele puder. Se ele tiver conhecimento para isso. E se ele quiser, se tiver algum objetivo útil. Sensibilidade é o órgão do sentido mesmo, do sentimento, que faz essa transição do sentimento, do sentido do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Porque o corpo também tem sentidos, né? Então, prazer, medo, tudo isso promove no corpo toda uma reação que é levada para o espírito pelo perispírito. Então, quando eu levo um susto, que joga adrenalina no meu corpo, meu coração dispara, né? Tudo aquilo. Esse sentimento essa sensação física é canalizada lá para o espírito. O espírito sente, né? Por conta do perispírito. Bicorporeidade. Ele pode se afastar um pouquinho do corpo físico, se tornar tangível, né, visível, ele fica mais denso. Então, a gente vê o corpo físico aqui e o perispírito aqui, como se fossem duas pessoas distintas. Isso é dificílimo, né, gente? A gente não encontra isso todos os dias. A gente tem alguns relatos na história, mas a gente não encontra isso todo dia. Unicidade. O perispírito não se divide, né? Ele pode expandir, ele pode retrair, mas ele não se divide. Ele tem essa propriedade de dar mutabilidade. Isso tem. Ele pode, aliás, é muito, muito comum até no mundo dos espíritos. O espírito, ele se mostra, quando ele tem conhecimento, ele se mostra conforme ele quer, para quem ele quer se fazer ver. Por exemplo, o Emmanuel, ele teve várias encarnações, mas para o Chico Xavier, ele se mostra como aquela figura que a gente vê, que era do senador Públio Lentulus, porque foi a encarnação mais marcante para ele. Quer dizer, ele teve outros corpos perispirituais, mas ele se apresenta dessa forma por causa dessa característica. Ele consegue mudar a sua característica perispiritual, né? E tem outras também. Se a gente for ficar falando aqui, a gente tem que falar muito tempo.
O perispírito é a matriz espiritual do corpo físico, conforme eu disse lá que o doutor Hernani falou. Então, a criatura, o espírito, ele que cria para si o seu corpo físico. É ele que cria as suas necessidades reencarnatórias. Se a criatura tem que nascer com um corpo físico problemático, ou com um corpo físico com uma herança genética para trazer alguma inibição, para que ele possa aprender quem vai trazer tudo isso é a matriz perispiritual. Então, tudo que a gente faz fica registrado na nossa matriz perispiritual. Por isso que quando a gente vai ler livro espírita, a gente vê que lá no mundo espiritual tem espírito que não tem perna, que está ferido. Mas ele não deixou o corpo aqui? Mas o corpo perispiritual é essa matriz, é como se fosse esse retrato, né? Ele é sustentador da forma física dos seres vivos. Eu estava lendo a respeito disso, fala que a cada 4 anos, todas as nossas células são trocadas. Todas. A gente não fica com nenhuma. Então, quem é que vai falar que a orelha é a orelha, o cabelo é o cabelo? É esse perispírito. Então, ele vai sustentar essa forma física. Certo? Ele retrata o nosso estado mental. Conforme eu disse, se eu estou triste, eu apresento fisicamente, né? Ele vai retratar, vai mostrar que eu estou triste. Se eu estou agressiva, a gente fica como fera, né? Então, ele retrata o nosso estado mental. O perispírito tem um papel muito importante na mediunidade. Aliás, vital, né? A comunicação mediúnica só se faz de perispírito para perispírito. Veja bem, aqui do lado de cá está o médium encarnado, seu corpo físico, seu perispírito. Do lado de lá está o espírito comunicante desencarnado. Então, ele não tem corpo físico, mas ele tem perispírito. Então, o seu perispírito transmite o pensamento, a sensação, a ação para o perispírito do médium, que, por sua vez, transmite para o corpo e o médium, com seu corpo físico, faz a comunicação espiritual daquele espírito. Fala o que ele quer falar, faz o que ele quer fazer. Lógico, gente, que isso é um esquema, não é simplesinho assim. Com o decorrer do curso, a gente vai entender como é que é feito isso. Como é que é esse mecanismo? Como é que funciona isso? Efeitos físicos. Efeitos físicos é quando o espírito ele consegue mexer fisicamente, ele consegue fazer um transporte, uma movimentação, né, um barulho. Nós estudamos as mesas girantes, a mesinha batia o pé. Então, como é que o espírito fazia isso? Né? O pensamento e a vontade do espírito comandam o movimento. Ele faz de que jeito que ele faz? O fluido perispiritual do espírito, o fluido perispiritual do médium se combinam e pelo pensamento e pela vontade do espírito, ele quer levantar a mesinha, ele não põe a mão na mesinha. É o fluido que ele envolve a mesinha e a mesinha levanta. Certo? Então, essa combinação do fluido perispiritual do espírito com o do médium. Certo? Psicografia. Esse nome nós vamos ouvir falar, nós vamos até treinar isso. É aquilo que o Chico fazia, né? Muito bem. Escrever, né, sobre o impulso de um espírito. Como é que funciona isso? O espírito verde pensa, combina seu fluido perispiritual com o perispírito amarelinho do médium, e o médium escreve. Né? Então, o perispírito é o corpo, vai fazer a ligação entre o pensamento do espírito com
o pensamento do médium e ele consegue falar. Porque o perispírito tem que entrar em combinação com o perispírito do comunicante, do médium. Desculpe. Acho que eu fiz um... Psicofonia. Psicofonia nós vamos falar muito também e nós vamos treinar também. É falar sobre o impulso de um espírito. Então, a criatura que é médium, aquele que fala, que conversa, ele é psicofônico, né? Então, o espírito quer falar. Ele combina o seu fluido perispiritual com o fluido perispiritual do médium. Quer dizer, aquele amarelinho é o perispírito do médium. E o médium fala o que o espírito quer que ele fale. É lógico que tem várias maneiras, nós vamos aprender a classificação de tudo isso. Então, isso aí é só um esquema para a gente poder entender mais ou menos. A gente vai estudar isso profundamente. Encerramos o perispírito. Vamos aprender agora as diversas ordens de espíritos. A gente sabe que o espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, e que Deus não cessa de criar até hoje. Então, falado isso, a gente compreende que existem vários estágios de espíritos. Espíritos mais novos, espíritos mais antigos. Espíritos que aprenderam bastante e espíritos que estão aprendendo ainda. Né? Então, eles são de ordens diferentes. Por quê? Eles têm conhecimentos e experiências diferentes uns dos outros. A classificação dos espíritos depende do quê? Do grau de adiantamento, nas qualidades que os espíritos já adquiriram, nas imperfeições que ainda terão que se despojar. Essa classificação nada tem de absoluta, gente. É só uma classificação que o Kardec fez, ele era um pedagogo, né? Pedagógica, para a gente poder compreender. Não é assim, hoje eu sou o espírito X, amanhã eu já sou da outra classe. Eu mudei. Não é assim, né? E também não é absoluta. Entre uma classe e outra, existe vários tipos de espíritos. Então, o Kardec fez essa classificação. Eu vou falar muito rapidamente, porque a gente vai estudar essa escala espírita várias vezes, porque ela é muito importante na mediunidade. Que é por ela que a gente vai conhecer o espírito que vai se comunicar conosco. Certo? Então, vamos lá. Espírito da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Eles são classificados em impuros, inclinados ao mal, levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros, pseudo-sábios, conhecimentos amplos, não sabem o que julgam saber. Eles têm conhecimentos amplos, mas eles não sabem tudo. Eles imaginam que sabem tudo, mas não sabem. E os espíritos neutros, eles não fazem nem o bem nem o mal. Os espíritos batedores e perturbadores manifestam-se pela mediunidade de efeito físico. Esse aqui até o Kardec fala que resolveu pôr como se fosse uma classe especial, mas é só mesmo por didática, porque tem espírito batedor que pode ser inclinado ao mal, que pode ser ignorante, que pode ser malicioso, né? Então, ele transita nessa ordem aí. A segunda ordem, bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. Então, a gente tem lá os benévolos, a bondade é a qualidade dominante. Sábios, conhecimentos muitos, amplos e esclarecidos. De sabedoria, qualidades morais elevadas. Superiores, sabedoria, ciência e bondade. Primeira ordem, espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Tem uma classe única, espíritos puros, superioridade intelectual, moral absoluta.
a gente observando aqui, a gente percebe que a gente está lá na terceira ordem mesmo, né? Somos espíritos imperfeitos, que a matéria ainda tem predominância sobre o espírito. E cada um aí, que se quiser, tenta se perceber qual classe que está. Isso aí é para cada um. Também nós estamos todos encarnados na Terra para sermos perfeitos. Se ainda não o somos, vamos lutar para ser, né? Agora nós vamos falar das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Nós falamos que o espírito desencarnado não carrega corpo, mas ele sente dor. Quem já foi em reunião mediúnica fala que o espírito fala: eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na perna, eu estou ferido, eu estou sangrando. Tudo isso são percepções. Na verdade, ele não está sangrando mesmo, porque afinal ele nem sangue tem, né? Ele já desencarnou, o seu corpo físico está aqui. Mas a percepção é grande e ele acha que está sangrando. E a gente sabe que o pensamento tem muita força, que ele plasma, que ele cria, e a criatura sangra mesmo, lá no mundo espiritual. Então, quanto mais o espírito se purifica, menor é o sofrimento e a sensação desse espírito, sensação física, né? Quanto mais eterizado a essência do perispírito, menos ele tem essas percepções. A influência material diminui à medida que o espírito progride. Então, essas percepções que os espíritos têm, essas percepções físicas, esses sofrimentos, essas sensações de frio, calor, fome, necessidade sexual, de vício, tudo isso é porque nós somos espíritos em que a matéria predomina o espírito. Quanto mais a gente evoluir espiritualmente, menos a gente vai sentir essas necessidades. É lógico que nós encarnados aqui na Terra, a grande maioria de nós tem todas essas sensações e essas percepções. A gente percebe no livro do André Luiz e no filme, né, que quem percebeu, mas no livro é mais completo, que o nosso lar é um mundo muito parecido com o nosso, né? Que as pessoas têm casa, que as pessoas necessitam de hospital, remédio, médico, comida. E no livro ele conta que no começo da colônia, Nosso Lar, houve uma grande revolta lá na colônia, porque eles não aceitavam de comer alimentos sutis. Eles queriam comer alimentos densos, né? Então, no começo da formação, houve essa dificuldade. Para você perceber. Então, o espírito gosta de comer carne? Gosta. Ele quer comer carne. Mas ele não vai comer carne, porque ele não tem corpo físico mais. Mas ele vai absorver as emanações que essa carne pode trazer. As emanações do álcool, as emanações do cigarro, do sexo desregrado, né? Então, todas essas percepções, ele sente sim e busca satisfazer esses desejos, essas vontades, essas necessidades físicas. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, que nós estamos aqui na Terra para nos espiritualizar, para a gente viver na Terra sem pertencer à Terra. Jesus disse isso para a gente, que a gente deveria ser da Terra sem pertencer à Terra, né? Ser desse mundo sem pertencer ao mundo. Lógico, todos nós temos necessidade de alimentação. Desde que a gente faça de maneira equilibrada, nada de mal.
Se eu precisar comer só uma sopinha, eu tomo. Se eu precisar tomar só um suquinho de fruta, eu tomo. Se eu puder comer uma carninha e eu não sou vegetariana, eu vou comer. Mas eu não vou comer 1 quilo de carne no churrasco, tomar sei lá quantas latas de cerveja, não é? Então, é tudo isso que a gente tem que aprender. É nesse sentido, dessas percepções e sensações e sofrimento dos espíritos. E com isso, a gente encerra o estudo. Vocês perceberam que é um estudo longo, né? Que a gente só deu uma pincelada para que a gente pudesse perceber a complexidade. E a partir daí a gente vai estudar matéria por matéria, bem devagarzinho. Daqui a pouco a gente vai estar compreendendo tudo isso. A semana que vem nós vamos estudar pluralidade das existências. Quem vai trazer para a gente é a Andréia, né, Antônio? A Andréia, nossa companheira, vai trazer esse estudo. Pluralidade das existências são as reencarnações, né? Então, nós vamos aprender sobre isso. E com isso a gente encerra